Fala pessoal, tudo certo? Vamos então para mais um vídeo de conteúdo e nessa semana um assunto um pouco polêmico, que não deveria ser, porém as pessoas trazem uma polêmica em cima desse assunto. Mas antes de mais nada, deixa uma curtida aqui nesse vídeo, deixa um joinha e também se inscreve nesse canal que vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre low carb e low fat, né? High carb, dietas para CrossFit. E qual seria então a melhor dieta, a melhor estratégia para as pessoas que buscam CrossFit, né? Buscam performance e também composição corporal fazendo CrossFit, cross training, né? O High Intensity Functional Training, se você pesquisar, se você procura estudar a respeito do tema, você vai encontrar como High Intensity Functional Training, tá? E o que a gente vai falar hoje? A própria CrossFit, a empresa CrossFit, ela aponta muitas vezes que uma dieta baixa em carboidratos seria a ideal para a manutenção da saúde. Porém, quando a gente analisa os estudos, não é bem assim o que acontece. O que a gente precisa ter em mente? A primeira coisa, CrossFit e musculação, quando executados de forma correta, eles são exercícios com uma intensidade maior, seja a intensidade de VO2, de volume de oxigênio, né? Ou então seja a intensidade da própria carga do exercício resistido que você está realizando. Então sempre é um exercício com uma intensidade um pouco maior. E quando a gente começa a analisar os estudos a respeito desse tipo de exercício físico, tanto para a performance quanto para a estética, a composição corporal, o percentual de gordura, a quantidade de massa muscular que você tem, ela é totalmente dependente do seu treinamento, tá? Então, se o seu treino é bem executado, se o seu treino, sua performance no treino é boa, isso vai refletir na sua composição corporal e também nas adaptações que vai levar você a ter uma melhor performance no futuro, tá? Então, se você treina com baixa intensidade, se você treina mal, o seu corpo vai também ter uma resposta a isso e vai continuar com uma composição corporal similar à que você já tinha antes. Então, o treino ele é de extrema importância para que você tenha a sua evolução. Analisando dessa forma, o que a gente precisa compreender? Nós precisamos dar substrato energético para o nosso corpo realizar aquele exercício na sua melhor capacidade possível, certo? E essa melhor capacidade possível, então, reflete na nossa composição corporal. Quando a gente fala em realizar o exercício na sua melhor capacidade possível, a gente começa a observar os estudos a respeito disso. E olha só esse estudo que eu trouxe aqui para vocês. Ele mostra a respeito da utilização do combustível. Qual o melhor combustível que a gente vai utilizar durante um exercício de intensidade maior? E aqui nesse gráfico nós temos o VO2 máximo, né, que é um indicador de intensidade do seu exercício. Então, observa aqui, ó, na primeira coluna, nós temos 25% do volume de oxigênio máximo. Isso aqui praticamente é em repouso, o indivíduo ali que está com um gasto energético extremamente baixo, que está com um nível de atividade bem baixo. 25% do VO2 máximo. Olha só, aqui a gente percebe que o gasto de glicose, que está em preto aqui no final, é extremamente baixo. Já o gasto dos ácidos graxos livres, esses que são listrados aqui, ó, que você percebe, é muito maior do que o gasto da glicose e também o gasto de glicogênio. Pode perceber que você nem tem gasto de glicogênio muscular quando você está em repouso, tá? Você tem um pouco de um gasto relativamente maior aqui de ácidos graxos livres e também dos triglicerídeos do seu músculo, tá bom? Agora, quando o indivíduo começa a se exercitar, ele aumenta ali a sua intensidade de treinamento, isso aqui já pode ser considerado uma corridinha um pouco leve, uma caminhada acelerada a 65% do VO2 máximo, andar de bicicleta, né? O que a gente já começa a perceber? Olha só, aqui a glicose plasmática já aumenta a sua atividade, já aumenta aqui a sua contribuição para favorecer a quantidade de energia. Os ácidos graxos livres, eles ainda têm uma contribuição significativa,
Mas perceba, olha aqui a quantidade de glicogênio muscular que começa a ser gasta no exercício com uma intensidade um pouco maior. O glicogênio, o que é o glicogênio? O glicogênio nada mais é do que o carboidrato que está armazenado lá no seu músculo, tá? Então, glicogênio é a glicose, são polímeros de glicose que estão armazenados lá na sua musculatura, né? Uma partícula de glicogênio. Então, quando você vai fazer a sua contração muscular, essa reserva de energia, esse glicogênio, que é uma reserva de energia, ela está localizada exatamente naquele local da contração muscular para promover energia o mais rápido possível para você. Agora perceba a 85% do VO2 máximo. Um exercício de alta intensidade, não é altíssima intensidade, tá? Mas é um exercício que você não consegue manter por muito tempo nessa intensidade. Olha só a contribuição do glicogênio muscular que nós temos aqui. Isso daqui é simplesmente carboidrato. Não somente o glicogênio muscular, que é mais do que o dobro do que todos os outros substratos energéticos, né? Nós temos também um aumento no consumo da glicose plasmática. Glicose plasmática vem do que? De carboidratos. Se essa glicose não vem de carboidratos, ela virá por meio da gliconeogênese, que é quando o seu fígado passa a produzir glicose, né, e lança essa glicose na corrente sanguínea e você tem a utilização. Mas isso não é interessante num contexto de melhora de performance. Um contexto de melhora de performance, o ideal é você já ter essa glicose ali circulante de forma intencional, tá? Sem que haja necessidade de uma gliconeogênese muito maior. Então, por meio desse gráfico, você nota que para aumento de performance, para melhora no seu treinamento, carboidrato é a melhor opção. É ele que vai fazer com que você treine melhor, tenha adaptações, tenha um emagrecimento e tenha também um ganho de massa muscular. E quando você pergunta para mim, mas Lincoln, eu já vi tantas pessoas fazendo dieta low carb e elas se dão bem, elas perdem peso, né? Por que essas pessoas se beneficiam tanto? Primeiro de tudo, quando a gente fala de pessoas sedentárias, realmente elas possuem uma vantagem um pouco maior de fazer dietas low carb. Porque aquela pessoa que treina, ela vai ter um gasto energético, ela vai ter um gasto do seu glicogênio muscular, certo? Que foi utilizado durante o treinamento, e esse glicogênio muscular ele precisa ser reparado, ele precisa ser ressintetizado. Quando você consome o carboidrato, você está direcionando mais desse carboidrato para aquela musculatura. Então você tem um aproveitamento maior. Quem não tem o treino, quem não treina, não tem esse gasto energético, não tem essa necessidade tão grande de ressíntese de glicogênio muscular. Ela sempre vai estar com uma quantidade de glicogênio muscular já ali no seu limite ideal. Quando nós falamos de perda de peso, tá? Não emagrecimento, perda de peso, as dietas low carb, baixa em carboidrato, elas têm uma vantagem nos primeiros meses, justamente porque esse glicogênio que eu falei para vocês, que ele está lá no seu músculo, tá? Que serve de substrato energético para o exercício, ele tem um peso. E além dele pesar, ele carrega consigo 3 moléculas de água. Então, uma partícula de glicogênio, ele tem 3 moléculas de água junto com ele. Tá? Isso é muito importante porque isso acaba trazendo um maior peso na balança. E as pessoas acham que elas estão emagrecendo, quando na verdade elas estão perdendo água e perdendo esse glicogênio. Outro fator é que, com o aumento no consumo de carboidratos, nós temos uma estimulação maior da insulina também. E essa insulina acaba aumentando a recaptação de sódio. E como você já sabe, o sódio também aumenta a retenção hídrica. Mas esses fatores eles são muito mais notáveis em quem possui um nível de atividade física muito baixo ou então
é sedentário. E por esses motivos as pessoas acabam perdendo bastante peso. Só que não é diretamente emagrecimento, não é perda de gordura. Como que você nota isso? Com certeza você já teve acesso aí a alguma pessoa que fez alguma dieta low carb e emagreceu bastante, mas você percebe que ela tem uma pele mais flácida, certo? Ela tem uma composição corporal um pouco mais murcha. Você percebe que existe ali uma porcentagem de gordura um pouco maior, porém ela está menor, ela está pequena. Justamente por quê? Porque o volume muscular dela diminuiu. Mas a gordura não, a gordura ainda está ali. E como que a gente sabe isso? Olha só esse estudo publicado na JAMA, ou JAMA, como que é conhecido aqui no Brasil, que a gente fala no Brasil, que é uma das revistas mais conceituadas no ramo, né? Principalmente falando de obesidade. Essa aqui, ela foi um estudo feito com 609 pessoas entre 18 e 50 anos. Essas pessoas elas tinham um IMC acima de 28, ou seja, pessoas com sobrepeso. O que eles fizeram? Metade dessas pessoas fizeram dieta low carb e metade dessas pessoas fizeram dieta low fat, ou seja, baixa em gordura e alta em carboidratos durante 12 meses. Então não foi um período curto de estudo, foi um período de um ano analisando isso. E qual foi o resultado desse estudo? Eles perceberam que não houve diferenças no total de perda de gordura e que sim, nos primeiros meses, aqueles que fizeram dieta low carb tiveram uma vantagem na perda de peso, porém no longo prazo, a perda de peso foi similar nos dois grupos. Isso mostra para você que a termodinâmica é o que manda. Se a termodinâmica é o que manda, consumir as mesmas calorias é o que vai determinar. Por outro lado, o que nós devemos perceber aí? Aumentar os carboidratos da sua dieta fará com que você treine mais e vai fazer com que você tenha aumento de massa muscular e menor acúmulo de gordura. Quando você está em uma dieta hipocalórica, ou seja, para emagrecimento, isso também justifica. Ao invés de você ter um aumento de massa muscular, você vai ter uma preservação da sua massa muscular e uma diminuição do seu tecido adiposo. Você que treina CrossFit, você que treina musculação em alta intensidade, não faça dietas muito baixas em carboidrato por longos períodos. Você pode fazer por períodos em que você está treinando menos, em períodos específicos do seu treinamento, que não há uma necessidade tão grande de energia. Porém, quando você está mais focado, quando você está determinado a ter uma mudança na sua composição corporal, você necessita dos carboidratos para que isso aconteça. Beleza? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Comenta aqui embaixo falando da sua experiência, seja com a dieta low carb ou com a dieta high carb, né? Independente se essa experiência foi boa ou ruim, deixa aí nos comentários para a gente saber. Abraço para você.